Existe uma diferença enorme entre uma cozinha que funciona e uma cozinha que foi pensada. A maioria das cozinhas do mundo funciona. Você entra, cozinha, lava a louça e sai. Mas uma cozinha japonesa foi pensada. Cada utensílio tem uma função específica e cumpre essa função melhor do que qualquer alternativa genérica. Cada processo de cocção tem um equipamento dedicado que produz resultados que a panela comum simplesmente não consegue. E cada problema cotidiano de cozinha, descascar, ralar, enrolar, cortar, fermentar, cozinhar no vapor, tem uma solução japonesa tão elegante e tão eficiente que quando você a descobre não entende como cozinhou sem ela por tanto tempo. Hoje a gente vai com 20 dessas soluções. Algumas você vai querer comprar ainda hoje. Outras vão fazer você olhar para o que já tem na cozinha de um jeito completamente diferente. Algumas são objetos simples que custam poucos reais. Outras são sistemas inteiros de cozinhar que mudam completamente o resultado no prato. E a última resume a filosofia que faz com que tudo isso exista. Vamos lá. Número 20. A mandolina Benriner que fatia no milímetro exato. A maioria das mandolinas vendidas no mundo faz o básico, fatia razoavelmente fino quando você está de bom humor e, com sorte, não te corta o dedo. A Benriner japonesa é uma categoria completamente diferente. A lâmina de aço de alta qualidade é regulável com precisão para espessuras entre 0,5 e 5 milímetros, e a posição se mantém estável durante o uso sem deslizar. O protetor de dedo tem uma pega que realmente segura o alimento em vez de escorregar a cada passagem. E a estrutura inteira é mais rígida do que parece, o que significa que a espessura que você configurou no início da tarefa é a mesma que você tem no último fatiado. Cenoura transparente para guarnição, pepino em rodelas uniformes para sushi, beterraba fina para salada, batata quase translúcida para gratinar. A Benriner transforma tarefas que com uma faca levam 10 minutos e produzem espessuras irregulares em 30 segundos de resultado profissional. É um dos utensílios mais queridos de qualquer cozinheiro japonês doméstico e um dos menos conhecidos fora do Japão. Quando alguém descobre a Benriner pela primeira vez, a reação quase universal é perguntar: por que esse utensílio não é o padrão em qualquer cozinha do mundo? Porque a resposta para essa pergunta é difícil de formular, além de simplesmente ninguém colocou no mercado com essa qualidade antes. Número 19. A tampa flutuante que cozinha sem você ficar vigiando. O Otoshibuta é uma tampa de madeira ou de silicone que tem um diâmetro um pouco menor do que a panela e é colocada diretamente sobre o alimento que está cozinhando, flutuando no líquido. Parece simples demais para fazer diferença. Faz uma diferença enorme. Quando você usa uma tampa convencional na panela, o vapor condensa no teto da tampa e cai de volta em gotinhas que criam turbulência e fazem o líquido borbulhar de forma irregular. Com o Otoshibuta em contato direto com o líquido, o calor é distribuído de forma uniforme por toda a superfície dos alimentos, o líquido de cocção circula por cima e por baixo de cada pedaço sem turbulência e os ingredientes cozinham de maneira perfeitamente homogênea sem precisar mexer. Para os caldos japoneses, para o nimono, para qualquer preparação onde você precisa que o líquido penetre no ingrediente de forma uniforme e suave, o Otoshibuta é a ferramenta que faz isso acontecer sem que você precise ficar vigiando a panela. Você coloca, regula o fogo e vai fazer outra coisa. O Otoshibuta é um dos melhores exemplos da filosofia japonesa de cozinhar. Não é sobre complexidade de técnica, é sobre entender o que o calor e o tempo fazem naturalmente e criar as condições para que façam bem. Número 18. O ralador japonês que faz o que nenhum outro faz. O Oroshigani japonês parece um ralador convencional até você usar os dois no mesmo ingrediente. A superfície do Oroshigani tradicional, feito de cerâmica ou de metal, com uma textura específica, não corta o alimento em tiras finas como um ralador europeu. Rompe as células do ingrediente de uma forma que libera muito mais suco e aroma do que qualquer ralador convencional consegue. O daikon ralado com Oroshigani tem uma textura quase cremosa, úmida e perfumada que o daikon ralado com um ralador comum simplesmente não produz. O gengibre ralado dessa forma libera uma quantidade de suco 3 ou 4 vezes maior do que o gengibre ralado convencionalmente. E o wasabi fresco, que é o uso mais delicado do ralador japonês, só desenvolve o aroma e o sabor complexo que o diferencia completamente do wasabi em pasta quando é ralado com a textura certa no ritmo certo. É a ferramenta que transforma ingredientes que você já conhece em algo que parece completamente diferente.
E há algo quase impossível de descrever na diferença entre gengibre ralado com oroshigani e gengibre picado com faca, que vai muito além da textura e que só se entende provando os dois no mesmo prato. Número 17. A esteira de bambu que faz rolos perfeitos sem prática. O makizu, a esteira de bambu para enrolar sushi, é um utensílio que parece exigir habilidade e prática antes de produzir qualquer resultado decente. Na verdade, é exatamente o contrário. O makizu foi projetado para guiar as mãos de qualquer pessoa, sem experiência nenhuma, até um rolo firme, uniforme e bem proporcionado. A tensão natural do bambu distribui a pressão de forma homogênea enquanto você enrola, compensando automaticamente as pequenas irregularidades de pressão que suas mãos aplicam. O resultado com o makizu é consistentemente melhor do que o resultado sem ele, mesmo para quem está fazendo pela primeira vez. Há um princípio japonês por trás disso que aparece em vários contextos. Uma boa ferramenta não exige talento para produzir um resultado excelente, ela guia qualquer mão até esse resultado. Além do sushi, o makizu serve para enrolar o tamagoyaki em formato cilíndrico perfeito enquanto ainda está quente, para dar forma a almôndegas de tofu, para escorrer o excesso de água de legumes cozidos sem esmagar a textura, e para modelar qualquer preparação que precise de forma definida enquanto esfria. Número 16. A tesoura de cozinha que corta tudo, inclusive osso. As tesouras de cozinha japonesas de qualidade, de marcas como Kai ou Shun, têm um perfil de lâmina e uma têmpera do aço que as torna capazes de cortar coisas que as tesouras convencionais simplesmente não conseguem. Costela de frango direto pela articulação sem força nenhuma. Espinha de peixe inteira em segundos. Ervas frescas picadas diretamente sobre o prato em vez de na tábua. Pizza, crepe, folha de alga nori, macarrão cozido dentro da panela para servir crianças. Uma boa tesoura de cozinha japonesa substitui a faca em uma quantidade surpreendente de tarefas cotidianas com muito mais velocidade e com muito menos sujeira. Não há tábua para lavar. O processo vai direto do ingrediente para a panela ou para o prato. E o aço usado nessas tesouras mantém o fio durante muito mais tempo do que as tesouras de uso geral que a maioria das cozinhas do mundo tem penduradas num ímã de parede sem nunca serem afiadas. Número 15. O cesto de bambu para cozinhar no vapor que muda o sabor. O seiro, o cesto de bambu para cocção a vapor, produz resultados que uma panela elétrica de vapor comum simplesmente não consegue replicar. O bambu é um material poroso que absorve e regula a umidade durante o processo de cocção, impedindo que a condensação que se forma no interior caia sobre o alimento e dilua seu sabor. O vapor circula de forma suave e uniforme por todo o interior do cesto, cozinhando os alimentos de forma delicada e sem agitação. Gyoza, bao, legumes, peixe em posta, frango temperado. Tudo que é cozido no seiro mantém uma umidade interna, uma textura e um sabor que os métodos de cocção úmida mais agressivos destroem. O seiro também pode ser empilhado, colocando um segundo cesto sobre o primeiro, para cozinhar dois ingredientes diferentes ao mesmo tempo com o mesmo vapor, o que na prática significa que você consegue preparar uma refeição completa com uma única fonte de calor sem que os sabores se misturem. É um nível de eficiência energética e de organização da cozinha que qualquer pessoa que já tentou coordenar 3 panelas diferentes no fogão ao mesmo tempo vai apreciar imediatamente. Número 14. A panela elétrica de mesa que transforma o jantar em experiência. A nabe elétrica japonesa é uma panela com elemento de aquecimento integrado que fica no centro da mesa durante o jantar. Todo mundo ao redor da mesa vai colocando os ingredientes que quer comer diretamente na panela com o caldo fervendo, esperando alguns segundos e retirando o alimento cozido no ponto exato. Cada pessoa controla o próprio ponto de cocção, o que significa que na mesma refeição, alguém pode comer o frango bem passado e outra pessoa pode comer o tofu apenas aquecido, sem que ninguém precise fazer concessão alguma. É o sistema do shabu-shabu e do sukiyaki, onde cozinhar e comer acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, com toda a mesa participando do processo. Além da experiência social que isso cria, que é genuinamente diferente de qualquer outro formato de refeição, a nabe elétrica tem uma vantagem prática muito concreta. O alimento vai da panela para o prato para a boca em questão de segundos. O que significa que você come tudo quente, no ponto exato de cocção que você escolheu, sem que o prato esfrie enquanto você serve os outros ou enquanto alguém vai buscar água na cozinha. É uma das formas mais eficientes de cozinhar para várias pessoas ao mesmo tempo e também uma das mais descontraídas.
Número 13. O molde de onigiri que faz bolinhos perfeitos em segundos. Fazer um onigiri na mão requer uma técnica específica de pressão que leva tempo para aprender e que, até lá, produz bolinhos que se desmancham na primeira mordida ou que ficam tão apertados que perdem a textura do arroz. O molde de onigiri japonês resolve isso completamente. Você coloca o arroz cozido ainda quente no molde, adiciona o recheio no centro, cobre com mais arroz, pressiona a tampa com a força certa e retira um bolinho perfeito, com a densidade correta, a forma triangular uniforme e o recheio exatamente no centro. O processo inteiro leva menos de 30 segundos por bolinho. Crianças de 4 anos conseguem usar. O resultado é o mesmo de um onigiri feito por alguém com prática, porque o molde calibra a pressão automaticamente. E como o molde é de plástico alimentar de qualidade, o arroz não gruda, o recheio não escapa e a forma se mantém até a hora de comer. Número 12. A balança de precisão que muda a forma de cozinhar. A cultura japonesa de cozinha tem uma relação com a precisão que a cozinha ocidental convencional raramente alcança fora da confeitaria profissional. As balanças de cozinha japonesas medem com precisão de 1 grama e muitos modelos chegam a 0,1 gramas, o que é relevante quando você está pesando matcha, wasabi em pó, fermento ou qualquer ingrediente onde a diferença entre 2 gramas e 3 gramas muda completamente o resultado. Mas a balança de precisão japonesa vai além de medir com exatidão. Tem uma função de tara que permite pesar ingredientes diretamente na panela ou na tigela sem precisar sujar mais um recipiente. Tem memória de pesagem que vai somando os ingredientes um a um sem precisar esvaziar a balança entre cada adição. E alguns modelos têm também a função de nutrição, que calcula automaticamente as calorias e os macronutrientes do que você está pesando. Uma balança de precisão não é um gadget de cozinheiro obsessivo. É a ferramenta que transforma receitas em resultados consistentes e repetíveis. Número 11. O Dashi Pack que faz caldo profissional em 3 minutos. O dashi é a base de sabor de praticamente toda a cozinha japonesa. Uma sopa miso, um caldo para noodles, o líquido de cocção de um nimono. O dashi feito do zero com kombu e katsuobushi requer tempo, atenção e ingredientes específicos que nem sempre estão à mão. O dashi pack japonês resolve isso de uma forma que é genuinamente diferente dos caldos em cubo ou em sachê que o resto do mundo usa. Dentro de um saquinho de malha fina, há uma combinação específica de kombu, katsuobushi, iriko e às vezes cogumelos shiitake secos em proporções calculadas para produzir o perfil de sabor mais rico possível. Você coloca o saquinho em água fria, leva ao fogo, deixa ferver 2 minutos e retira. O caldo que fica tem uma profundidade de sabor que nenhum caldo em cubo convencional consegue aproximar porque vem dos ingredientes reais em vez de uma mistura de sal, gordura e glutamato sintético. É a solução que permite cozinhar com a qualidade do dashi caseiro no tempo do dashi industrializado. Número 10. A prensa de tsukemono que faz picles em horas, não em dias. Os tsukemono são os picles rápidos japoneses que aparecem em praticamente qualquer refeição completa. Não são os picles fermentados de longa duração que a maioria do mundo associa à palavra picles. São vegetais que passam por um processo de pressão com sal durante algumas horas e saem com uma textura, um sabor e uma leveza que nenhuma técnica de marinada convencional produz no mesmo tempo. A prensa de tsukemono é um recipiente com uma tampa com mola que aplica pressão constante e ajustável sobre os vegetais misturados com sal, pepino, acelga, rabanete, cenoura. Depois de 2 a 4 horas sob pressão, os vegetais estão com textura crocante, sabor levemente salgado e azedado de forma natural pelo processo de leve fermentação láctica que acontece durante a prensagem. O resultado é um acompanhamento vivo, crocante e refrescante que fica pronto durante o tempo em que você cozinha o resto da refeição, sem precisar de vinagre, sem precisar de calor e sem precisar de nenhum ingrediente além do vegetal, do sal e do tempo. Número 9. As pedras de afiar com granulação específica para cada etapa. Uma faca japonesa de qualidade não serve de nada se não for mantida com o sistema de afiação correto. E o sistema de afiação correto em Japão não é o afiador de rolos de plástico que arranca metal da lâmina em vez de afiar. É a pedra de água, o toishi, em granulações que cobrem as diferentes etapas do processo. A pedra grossa, de 200 a 400 grits, para recuperar uma lâmina que perdeu o fio por completo. A pedra média,
de 1.000 a 2.000 grites, para o afiamento regular de manutenção. A pedra fina, de 3.000 grites acima, para polir o fio até uma suavidade que um afiador convencional nunca produz. Uma faca mantida regularmente com pedra de água de granulação correta corta com uma leveza que parece exagerada até você experimentar pela primeira vez. O tomate mais delicado não se deforma, a cebola não libera suco antes de hora, o peixe cru não rasga na borda do corte. Afiar com pedra de água é uma prática que em Japão faz parte da cultura da cozinha doméstica, não uma especialidade de cutelaria profissional. E a diferença entre uma faca afiada com pedra de água e uma passada em um afiador de rolo de plástico é a diferença entre um instrumento de precisão e uma ferramenta que foi comprometida no processo de manutenção. Número 8. A panela de barro que cozinha melhor do que qualquer metal. O donabe é a panela de barro japonesa e é um dos utensílios de cozinha mais antigos do país, ainda em uso cotidiano por razões muito concretas. O barro absorve e distribui o calor de forma completamente diferente do metal. Aquece mais lentamente, mas quando chega à temperatura certa mantém esse calor de forma muito mais estável e uniforme do que qualquer panela de metal, incluindo o ferro fundido. O calor irradiado pelo barro penetra nos alimentos de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo, produzindo cocções que em metal simplesmente não têm o mesmo resultado. O arroz cozido no donabe tem uma camada crocante na base, o okoji, que é considerada uma delícia no Japão e que a arroceira elétrica não consegue reproduzir da mesma forma. O caldo de vegetais cozido no donabe tem mais corpo. O nabe de inverno com legumes e tofu cozido no donabe mantém a temperatura na mesa durante muito mais tempo do que qualquer panela de metal equivalente. Número 7. O molde de gyoza que faz 50 dumplings em 10 minutos. Fazer gyoza do zero é uma das tarefas de cozinha que mais intimida quem nunca fez, porque a dobra da massa, aquele vinco decorativo que fecha e sela cada dumpling, parece exigir uma habilidade que só vem depois de muita prática. O molde de gyoza japonês elimina essa barreira por completo. Você coloca a massa circular sobre o molde, coloca o recheio no centro, dobra o molde ao meio e pressiona. O molde fecha, sela e cria o vinco característico em um único gesto. Cada gyoza sai idêntico ao anterior. O processo é tão rápido que uma pessoa consegue preparar 50 gyozas em menos de 10 minutos. O molde existe em vários tamanhos para gyoza pequena de aperitivo, tamanho padrão e tamanho grande para quem prefere menos dumplings com mais recheio. E como o processo é tão simples e tão rápido, fazer gyoza do zero passa de uma produção de fim de semana para uma possibilidade de dia de semana normal. Número 6. O espremedor de tofu, que faz o tofu absorver qualquer sabor. O tofu tem um problema que qualquer pessoa que já tentou cozinhar o conhece bem. Tem uma quantidade enorme de água interna que precisa ser removida antes que o tofu consiga absorver marinadas, que consiga fritar com textura crocante ou que consiga manter a forma em preparações onde a firmeza importa. A técnica convencional de colocar um peso em cima do tofu envolto em pano de prato funciona, mas é demorada, derruba e molha tudo ao redor. O espremedor de tofu japonês é um recipiente com uma prensa ajustável que aplica pressão progressiva e controlada diretamente sobre o tofu, drenando a água de forma limpa para um compartimento separado sem molhar a bancada nem precisar de nenhum peso improvisado. Em 15 a 20 minutos o tofu perdeu boa parte da umidade interna e está pronto para absorver qualquer marinada ao nível que sem a prensagem levaria horas para alcançar, ou simplesmente nunca alcançaria. Um tofu bem prensado frita com uma crocância que parece impossível de conseguir com o mesmo ingrediente saído direto da embalagem. E quem descobriu essa diferença uma vez entende por que tantos pratos de tofu que parecem sem graça em restaurantes mediocres são o ingrediente favorito de qualquer cozinheiro japonês que sabe o que está fazendo com ele. Número 5. O ralador de microplane japonês para cítricos e especiarias. O ralador de microplane de origem americana é hoje um utensílio conhecido em muitas cozinhas do mundo. O que menos gente sabe é que a versão japonesa desse tipo de ralador de fio extremamente fino foi desenvolvida de forma independente para uso específico com o yuzu e com outras frutas cítricas japonesas e tem características que a tornam superior para esse uso específico. As lâminas são mais finas, mais densas e dispostas em um ângulo que produz mais zeste por passagem com menos pressão, preservando os óleos essenciais da casca, que são exatamente o que você quer capturar. O mesmo ralador funciona para ralar gengibre fresco sem fio,
para ralar alho até uma pasta quase líquida sem deixar pedaços e para ralar chocolate, queijo duro ou noz moscada com uma finura que nenhum ralador convencional produz. É um utensílio que ocupa o espaço de um lápis, custa pouco e transforma a forma como ingredientes aromáticos entram em qualquer prato. Com o ralador certo, a casca do limão que você jogaria fora vira o ingrediente mais aromático da sobremesa. O gengibre que você picaria grosso numa tábua vira uma pasta suave que se integra de forma invisível em qualquer molho. Número 4. A frigideira específica para o tamagoyaki. Já mencionamos em outro contexto a frigideira retangular japonesa para o tamagoyaki, mas merece aprofundar o porquê de seu design ser tão específico e tão eficiente para o que faz. A forma retangular não é estética, é funcional em cada detalhe. O tamanho é calibrado para que a quantidade de ovo de uma receita padrão de tamagoyaki cubra toda a superfície em uma camada uniforme sem sobrar espaço nas bordas onde o ovo poderia escorregaria antes de começar a coagular. Os cantos em 90 graus permitem que a espátula entre com precisão e vire as camadas sem perder a forma. A profundidade das laterais é exatamente a necessária para que o rolo em formação caiba sem escapar enquanto você enrola. E o peso da frigideira é calculado para que o equilíbrio seja certo ao inclinar para ajudar o ovo a escorrer para o lado correto durante o processo de enrolar. Cada uma dessas características parece um detalhe menor até você tentar fazer tamagoyaki em uma frigideira redonda convencional e descobrir por que a frigideira japonesa foi projetada assim. Número 3. As formas de gelo japonesas que mudam a bebida e não só o visual. As formas de gelo japonesas, especialmente as que produzem cubos grandes ou esferas perfeitas, existem por uma razão que vai além da estética dos bares de coquetéis. Um cubo de gelo grande, ou uma esfera de gelo de 100 mm de diâmetro, tem uma relação entre volume e superfície muito menor do que 20 cubinhos de gelo do tamanho convencional com o mesmo volume total. Isso significa que a mesma quantidade de frio resfria a bebida da mesma forma, mas derrete muito mais lentamente, diluindo a bebida em uma fração do tempo que os cubinhos convencionais levariam. Para o whisky japonês, que é um dos melhores do mundo e que tem uma complexidade de sabor que a diluição excessiva destrói em minutos, uma esfera de gelo feita com água filtrada e congelada em uma forma de silicone japonesa é a diferença entre tomar o whisky como foi pensado para ser tomado e tomá-lo aguado antes de terminar o copo. O mesmo princípio se aplica a qualquer bebida que você goste de tomar gelada sem querer que fique aguada antes de terminar. As formas de silicone japonesas para esse fim são flexíveis, desmoldam sem esforço e produzem gelo sem bolhas de ar quando a água é fervida antes de congelar. Número 2. O sistema de medição japonês com colheres de escala exata. As colheres de medição japonesas têm um sistema de graduação que vai além do que qualquer conjunto de medidas convencionais oferece. Além das colheres de sopa e de chá padrão, o conjunto japonês inclui 1/4 de colher de chá, 1/8 de colher de chá e às vezes até 1/16. Essas frações pequenas são relevantes na cozinha japonesa porque muitos ingredientes de sabor intenso, o shoyu escuro, o miso hachu, a pasta de pimenta, o sancho em pó, são usados em quantidades tão pequenas que a diferença entre meio grama e 1 grama muda o prato inteiro. E sem a colher certa essa precisão é impossível de alcançar de forma consistente. O shoyu escuro, o miso hachu, a pasta de pimenta, o sancho em pó, são usados em quantidades tão pequenas que a diferença entre meio grama e 1 grama muda o prato inteiro. Além das colheres, o conjunto de medição japonês inclui com frequência uma xícara graduada de vidro ou de plástico resistente com marcações em múltiplas escalas, mililitros, onças e as medidas específicas japonesas de go e shaku que aparecem em receitas tradicionais. Cozinhar com precisão de medição não é uma obsessão de cozinheiro profissional. É a diferença entre uma receita que funciona na primeira vez e uma que você tem que ajustar a cada tentativa. E quando uma receita funciona na primeira vez, você faz de novo. Quando não funciona, você desiste e pede delivery. Essa diferença, multiplicada por anos, determina completamente que tipo de cozinheiro você se torna. E antes do número 1, se você chegou até aqui e já tem na cabeça algum desses utensílios que quer ter na sua cozinha, esse é o momento de ficar até o final. Número 1. A filosofia japonesa de que cada ferramenta tem uma função perfeita. Se tivéssemos que resumir tudo o que vimos hoje em uma única ideia, seria essa.
Na cozinha japonesa, cada utensílio existe para fazer uma coisa específica, fazer essa coisa melhor do que qualquer alternativa genérica e durar o suficiente para justificar o investimento. Não existe o conceito de ferramenta multiuso que faz tudo mais ou menos bem. Existe a faca certa para o peixe, a panela certa para o arroz, o ralador certo para o daikon, a frigideira certa para o tamagoyaki, a prensa certa para o tofu. Essa especialização parece excessiva até você usar a ferramenta certa para a tarefa certa e perceber que o resultado é incomparavelmente melhor com menos esforço. E há algo mais profundo nisso do que eficiência culinária. A cozinha japonesa trata o ato de preparar comida como algo que merece as melhores ferramentas disponíveis, porque a comida que você prepara com elas vai para as pessoas que você mais quer bem. Não é sobre ter muitas coisas, é sobre ter as coisas certas e usá-las, para fazer o que fazem melhor. Cozinhar bem não é uma questão de talento nem de tempo infinito, é uma questão de ter os instrumentos que fazem o trabalho direito. No final, nenhum desses 20 utensílios vai cozinhar por você. Mas cada um deles vai fazer com que alguma parte do processo de cozinhar seja mais simples, mais rápida, mais precisa ou mais agradável do que era antes. E quando cozinhar se torna mais fácil, você cozinha mais. E quando você cozinha mais, você come melhor. E quando você come melhor, você se sente melhor. A cadeia começa com uma frigideira retangular ou com uma esteira de bambu. Não precisa ser tudo de uma vez. Começa com um utensílio, usa durante um mês, descobre o que ele muda e aí decide o próximo. Me conta nos comentários qual desses 20 utensílios você já tem na sua cozinha e qual você quer ter. E se você quiser que a gente continue descobrindo as invenções que tornam a vida mais fácil, já sabe o que fazer antes de sair daqui. Até o próximo vídeo.